Estamos ao vivo. Boa tarde, praticamente boa noite, né? Boa noite. 9 horas, e a tarde já caiu, já chegamos à noite. Então, hoje é dia 28, né? Hoje é 28 de abril de 2022, e nós estamos aqui para entrevistar a Lia Pizeta, uma jovem que está iniciando aí na literatura e que já tem, acho que 2 livros publicados, depois nós vamos ver com ela. Mas a gente vai falar hoje mais sobre um primeiro livro, romance, chamado A Lenda das Duas Faces. Então, eu queria... É o segundo, na verdade. Esse é o segundo, eu me confundi. Então, porque eu estou marcando em cima desse, porque foi que eu tomei conhecimento primeiro, né? Daí eu achar que havia sido o primeiro, mas então me confundi. Então, eu quero apresentar a Lia. Lia, dê uma boa tarde, boa noite, aliás, para os nossos ouvintes e telespectadores da Taba TV, do programa Falou e Disse. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou a Lia, eu tenho 19 anos. Como me explicar? Eu sou aluna de teatro da Unirio, escrevi A Lenda das Duas Faces e é isso, praticamente. Pois é. Aí, aqui com a gente também, nós temos o Gabriel, um jovem que mora lá em Cruzeiro, no estado de São Paulo, né? E ele, muito corajoso, disse, não, eu vou ir no seu programa assim, porque eu tinha convidado a Sofia, e a Sofia acho que ficou com vergonha na última hora, não sei, não quis vir. Mas a Sofia, já há bastante tempo, me disse que viria. E aí eu até achei estranho ela ter desanimado. Mas é assim mesmo. Eu acho que os jovens, às vezes, ainda não têm muita confiança. Daí, em si mesmo, né? Daí porque eu acho super interessante entrevistar, eu acho que eu estou fazendo isso praticamente pela primeira vez, uma jovem que tem um espírito, tem uma coragem incomum, porque não é todo mundo que, como eu digo assim, dá a sua cara a tapa, né? Ou enfrenta as situações, ou mostram que veio, o que gostam, o que fazem, não tem medo de se expor, porque, evidentemente, quando você escreve alguma coisa, também no papel no teatro, no papel de atriz, você vai para o palco e está se expondo. Então, já vimos que a Lia, ela não tem esse medo, ela é movida dessa coragem, e isso é que mais me estimulou a querer entrevistá-la e beber dessa fonte, que eu acho uma grande fonte para qualquer pessoa, entendeu? Não só para os jovens, mas em qualquer idade. A gente sempre tem que ter uma coragem para enfrentar tudo que está acontecendo aí e que a gente tem que resolver enquanto tiver esse grande fenômeno que é o da vida, né? Essa chance de estar nesse planeta vivendo. Mas, então, você quer falar, dar uma boa noite aí, ô Gabriel? Boa noite, meu nome é Gabriel, eu tenho 12 anos, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo, em Cruzeiro, e eu estou aqui mais para acompanhar minha tia. Tá certo. Eu não queria revelar, mas olha, ele é meu sobrinho, mas ótimo. Então, Lia, a primeira pergunta básica, né? Eu acho que todo mundo te fala, você algum dia pensou em ser escritora? Como é que, de repente, conta para a gente esse momento, né, tão explosivo, né?
Eu acho que não teve um momento, né? Porque eu sempre escrevi muito desde pequena. Não desde pequena, mas eu comecei a arriscar escrever alguma coisa quando eu tinha ali por volta dos 11 anos, mais ou menos. Quando eu comecei, de fato, a ler livros, né? Que eu só lia gibi. Eu já lia, mas não tanto. Mas aí eu comecei. Eu tenho um monte de rascunho que nunca saiu, entendeu? Escrevi 4 páginas, depois abandonei, nunca fiz nada. Mas eu sempre acho complicado, tipo, me definir por alguma coisa, sabe? Ah, ela é escritora. Eu sempre tenho esse receio, tipo, nossa, será que é isso mesmo? Entendeu? Então eu nem penso muito nisso, sabe? Eu só faço o que eu quero fazer. Por exemplo, o meu primeiro livro, o da Última Alma, eu escrevi quando eu tinha 15 anos. E ele não foi uma coisa assim muito planejada, porque eu escrevi ele a partir de um sonho que eu tive, sabe? E eu fui desenvolvendo ele a partir disso e postando. Me deu na telha e eu fui, sabe? E não foi uma coisa, nossa, eu vou virar escritora. Não, eu só fui seguindo e foi indo no que deu, sabe? Aí depois que eu terminei meu primeiro, eu comecei o meu segundo ainda com 15 anos, mas foi mais porque eu queria continuar escrevendo e não fazer mais alguma coisa, entendeu? Então, eu escrevi ele até o capítulo 9, eu percebi que não estava dando certo. E aí eu abandonei, deixei ele de lado e quando dava vontade eu escrevia mais alguma coisa. E aí quando deu assim 2021, metade assim, que eu decidi, caraca, é isso, agora deu vontade, tô com as ideias aqui e vou escrevendo, sabe? Tá certo que eu anotei muitas possíveis ideias pro livro, joguei fora porque eu vi que não ia encaixar, então eu não gostei mesmo. Então, é isso, não teve isso de, nossa, vou ser escritora. Não, eu acho que é mais também. É um dos lados do teatro também, né? A escrita. Então, tá tudo junto, assim, não são partes separadas. Olha só, Lia, o bate-papo aqui, eu acho que eu nem posso perder muito tempo falando, te perguntando, não, porque o bate-papo aqui já começou a esquentar. Tem gente falando assim, Lia, aqui sua escrita é caprichosa e promissora. E o Belchior, Lia, tá brilhante de linda. Amigo meu, amigo meu. Aí a Aparecida Ferreira, uma estrela. E a Letícia Augusto, alma de artista. E aí a Dani Noel, ela arrasa. Você tem um fã-clube, hein? Lia, Ai, amigos, família. Peraí, olha, continua, olha, Letícia Augusto, sobrinho que apoia, muito legal isso. E o Luiz Vaz, bacana a ambientação e a condução do programa. Parabéns pela escolha da entrevistada. Aí estão falando comigo? Muito obrigada. Hein? Lia tem muito a dizer, um espírito muito criativo. Esse é o Luiz Vaz. Quem é o Luiz Vaz, hein? Amigo nosso da nossa família, amigo da minha mãe. Legal. Então tá, diz que eu agradeço. Aparecida Ferreira, escritora, cantora. Olha, eu não sabia que você era cantora, tá vendo? Eles já estão revelando, antecipando. Cantora com uma voz linda. Será que dá para você cantar alguma coisinha aí pra gente? Perfeita. Eu tô um pouco enferrujada. Mas você devia ter me dito, porque aí a gente via um jeito de você cantar no programa. Entendi. Também tem a ver com o teatro, né? Mas eu tô um pouco enferrujada. Então... É mesmo? Mas aí, quando você imagina... Depois eu deixo você falar, viu, Gabriel? Vai se preparando aí para falar. Quando você pensa num livro, né? Você imagina os personagens, o tema. Como é que é essa formatação de uma ideia? Como é que é? Ou você começa a escrever mesmo sem saber o quê, e aí, no escrever, as ideias vão se formando. Como é que é esse processo? Então, não tem um jeito certo de escrever um livro, né? Eu sigo muitos autores que falam que primeiro precisa planejar, uns falam que também não faz diferença. Eu, sinceramente, eu nunca peguei para planejar, eu acho que eu devia um dia tentar, mas nunca me deu isso na telha, porque quando eu comecei esse livro, eu pensei, eu tive uma ideia básica
E eu pensei no início e no final. Tá certo que algumas coisas mudaram no meio do caminho, sabe? Alguns detalhes do final mudaram, alguns detalhes do início também. E toda a história das três rainhas, no caso, no começo, eu só tinha pensado nas duas, né? Na Nice e na Morgan, que são as mais pra frente, digamos assim, né? Século XV, XVI e século XIX. E depois que eu pensei na primeira, entendeu? Que seria a fundadora de tudo. Mas o livro, ele nasceu mais ou menos quando eu estava começando a entender um pouco sobre política, comecei a entender um pouco mais sobre feminismo. Então, isso tudo foi um reflexo, sabe? E quando eu comecei, eles eram personagens ainda muito vazios, os principais, sabe? Eu ainda não tinha pensado nas características do que fariam eles ser realmente personagens, né? Porque você precisa se identificar com o personagem. E não, se ele for só uma casca, o leitor não se identifica. E também nem dá vontade de escrever quando você não sabe quem ele é. Então, eu não tive, assim, uma linha de raciocínio muito fixa, sabe? Porque eu tava escrevendo uma cena, aí eu pensava, caraca, pode acontecer tal coisa em tal período. Aí eu ia lá no final do meu documento, anotava alguma coisa, não esquece de tal coisa. Aí, quando chegava na hora, eu pensava, caraca, agora dá pra colocar essa tal coisa. Entende? Então, não foi uma coisa mais linear, mas ele teve mais revisão do que o meu primeiro livro, porque o meu primeiro livro eu fui publicando ao mesmo tempo que eu estava escrevendo. Então, quando chegou no final, tinha coisas que, tipo, não batiam com o início. Aí eu tive que revisar e tal, já até deu uma arrumadinha. Mas esse de agora não, entendeu? Ele ficou mais construído, teve mais base, entendeu? Toda a história do reino, enfim, do conflito de Altares com Aragorn. Enfim, é isso. Pois é, eu percebi claramente, né? Até fiz uma resenha do livro, que você tinha que ali havia uma influência até de um período atual, né? Agora, você faz pesquisa histórica, assim, você está falando do século XVI, né? Você fala do século XVI. Você faz alguma pesquisa histórica? Eu gosto muito de história. No ensino médio, inclusive, era a matéria que eu mais gostava. Até pensei em seguir a carreira de fazer história, enfim. No teatro também tem muita história. Mas eu quis estabelecer, porque assim, é um reino fictício. Então, eu coloquei alguns detalhes que batiam com o tempo, tipo, com o tempo que estava acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, a história da Nice se passa no século XVI. Eu fui pesquisar o estilo de roupa que se usava no século XVI, o tipo de arma que usava, como que era, entendeu? O estilo patriarcal da coisa. E então teve essa influência, sabe? Mas não teve, assim, tanto a ver, porque são reinos fictícios, né? Se eu fizesse uma história, sei lá, baseada no Brasil no século XVIII, eu precisaria de muito mais pesquisa, entendeu? Que aí seria realmente uma coisa que aconteceu, sabe? Ah, sim. Agora, antes porque eu ia encadear outra pergunta, mas o bate-papo aqui está a Roseli falando várias coisas, até já perdi aqui, depois eu vou tentar refazer o que a Roseli já escreveu. Ela diz, como é bom ver novos talentos. É verdade, Roseli? E o Belchior, é Belchior ou Belchior? Belchior. É multiartista essa menina, estrela em ascensão. Então, olha, a Roseli Melo torna a dizer, Lia é uma grande artista, atuação impecável, lembro bem dos saltimbancos. Ah, depois eu vou querer saber sobre os saltimbancos, então, né? A Roseli já está dando essa palhinha para a gente falar sobre os saltimbancos aqui no programa. Foi a peça, né, que você... Quando que ensinou? Quando foi os saltimbancos? Não, então, eu não ensinei os saltimbancos, não, porque quando eu era pequena eu sabia o CD inteiro de cor, entendeu? Tanto as falas deles, entendeu? E as músicas, e eu sabia tudo, entendeu? É mesmo? Uhum. Ah, por isso que ela está fazendo essa referência do saltimbanco. Isso. Ah, tá bom. Aparecida Ferreira, canta! Ela está te estimulando a cantar. Ah, eu vou querer. Olha, Aparecida, eu também faço coro com você, hein?
Vamos ver se a Lia canta aí alguma coisa para a gente. E a Letícia Augusto, a escrita é fluida, né? É mesmo. Adoro saber sobre o processo criativo. Então, por favor, ela está querendo que você fale sobre o processo criativo. Como é que é? Como é que você se inspira assim tanto? Diga aí para a gente. Eu só vou falar uma coisa que ela falou antes sobre ser uma escrita fluida, né? Foi muito engraçado quando eu terminei de escrever o meu primeiro rascunho, que eu fui reler até, tipo, os 10 primeiros capítulos que eu tinha escrito 3 anos atrás, entendeu? E como que era travado, entendeu? Eu tive que reescrever os 10 primeiros capítulos tudo de novo, porque tinha uma nítida diferença entre o que eu escrevia quando eu tinha 15 anos e o que eu escrevi quando eu já tinha 18. Só um adendo. Mas o processo criativo... Então, o que me dá inspiração? Eu acho que a inspiração tá em todos os lugares, sabe? Quando eu tava no final, eu escrevia algumas vezes ouvindo música, sabe? Tinha vezes que eu não suportava mais a música, então eu só tirava e ia escrevendo. Então, uma coisa que eu sempre tenho em mente é que, assim, eu vou fazer um rascunho. Se eu escrever e ficar uma bosta, beleza, eu apago e eu arrumo, entendeu? Porque ser tão perfeccionista, né, impede de que você faça alguma coisa de fato, sabe? De você pensar, nossa, eu vou fazer pela primeira vez e vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Primeira vez que você fizer, vai ficar ruim, entendeu? Você vai aperfeiçoando depois. E eu tô fugindo da pergunta do processo criativo, né? Eu fui conhecendo os meus personagens ao longo da trama, sabe? Então, como eu falei antes, a primeira rainha, a Daline, ela foi uma personagem que surgiu ao longo da história. Eu lembro que ela aparece, acho que ela era mencionada, assim, ela era mencionada no meu primeiro rascunho, pela primeira vez no capítulo 6, eu acho. E eu lembro que eu só escolhi um nome e eu pensei, tá bom, essa aqui é a primeira rainha. E aí, tipo, eu não fui escrevendo como que ela era, sabe? Eu não... esqueci a palavra. Ai, meu Deus. Eu não falei sobre ela, entendeu? Eu não escrevi sobre a história dela no começo. E aí que eu fui percebendo, caraca, quem é essa daí, entendeu? Por que ela fez o que ela fez? E aí que eu fui conseguindo inspiração, entendeu? E eu fui percebendo depois também que cada personagem tem um pedaço de mim também, né? Com todos eles, sempre vai ter uma semelhança. E aí eu fui conhecendo eles ao longo da trama, entendeu? Tanto que quando eu terminei o meu primeiro rascunho, eu pensei, tá bom, então eu sei que tal personagem de tal jeito, então eu preciso voltar no início e mostrar ele, pelo menos, de uma forma não tão linear, né? Porque, por exemplo, a Morgan, ela não é uma personagem linear, entendeu? Eu fiquei, caraca, preciso deixar aí de um jeito mais retinho, né? Mas aí eu percebi que não, porque ela não é pra ser linear, ela é o fogo, né? E o fogo, ele não é uma coisa contínua, entende? Então, tá tudo relacionado. Muito interessante. Agora você falou sobre o fogo. Eu gostei desse simbólico, né? Agora, eu queria que você se explicitasse mais esse simbolismo que você escolheu, né? Para escrever esse livro. E como você vê o fogo? Porque você pode ter o fogo como vários símbolos, né? Quais são os seus? Então, eu sempre fui fascinada pelo fogo, né? Eu acho uma coisa linda, assim. E eu não lembro ao certo como que surgiu a ideia, entendeu? De fazer a rainha principal com os poderes de fogo, né? Eu sempre gostei muito de história de magia, né? E que mexe com o misticismo. Meu primeiro livro também fala disso. E eu não queria largar isso, entendeu? E aí, eu acho que foi por isso, sabe? Mas aí esse simbolismo continuou assim, porque o fogo, ele acolhe e ele queima, sabe? E aí, na história da principal, né? Já teve a época que ela achava que ele só queimava e que ia dar tudo errado, entendeu? Ela não ia conseguir ser rainha por causa disso, inclusive pela influência paterna que ela teve, que não aceitava o jeito que ela tinha o fogo, entendeu? E aí, durante como se fosse, como se fosse o impulso destruidor, que todo mundo tem um impulso destruidor e tem de construção também, né? De construir. Isso então é um paradoxo, né?
isso também se reflete na Anice, porque ela é o contrário. A Anice, ela é a escuridão, né? E aí ela ficava comparando como que o fogo, ele era cuidadoso, ele aquecia e ele dava vida, enquanto a escuridão, ela somente tirava, entendeu? Então, ela conhecia a história da primeira rainha, sabe? E ela pensava, por que eu não sou igual a ela? E a Morgan, que é a terceira, ela olhava pra trás e pensava, por que eu não sou igual a elas, entendeu? Sendo que as três, elas têm o lado bom e o lado ruim de cada dom que elas têm, entendeu? Quer dizer, então você também traz para a cena do livro, né, essa ideia de que a gente quer muito orientar-se no sentido de querer ter um modelo, né? Isso, e elas achavam que as que vieram antes eram perfeitas e nunca tinham cometido nenhum erro, que sabiam o que estava fazendo, sendo que enquanto você vai lendo, você vai vendo que não é bem assim, entendeu? Tô tentando não dar spoiler. Olha só, Letícia Kruner diz assim, que mulher talentosa! Incrível! Como conseguiu escrever sobre algo tão atual, ambientado em uma época tão distante? Isso aí, olha, Letícia botou o dedo na ferida, ou os pingos nos is, exatamente. Isso aí que eu escrevi aí sobre o livro, que é muito instigante. Fala aí para a gente, como é que você conseguiu trazer, por exemplo, no teu livro, né, a corte. Vamos falar um pouquinho daquela corte, né? A corte, uma vez a rainha tomou posse, ela tinha um impulso de favorecer os pobres, de favorecer os oprimidos, né? De fazer alguma coisa em prol daquelas pessoas mais carentes. E de onde você trouxe essas questões aí? Então, Digo assim, trazendo para a nossa realidade. eu acho que tudo que a gente escreve hoje, né, mesmo que se passe no passado, tem um certo anacronismo, né? Porque a gente vive no tempo de hoje. Mesmo que a gente esteja se ambientando com toda a pesquisa histórica feita, né, a gente vai revelar um pouco das nossas ideias, entendeu? No livro, não tem jeito. Eu acho que, assim, eu quis fazer uma rainha voltada pro fogo, tanto por ela crescer achando que ela era errada por ter o fogo, sabe? E por isso querendo se voltar mais pro povo, por saber que, sei lá, eles podiam ser tão miseráveis quanto ela era antes, entende? E a ideia da corte eu tive que desenvolver depois, porque eu precisei lembrar, caraca, ela tá no século XIX, né? Por mais que ela queira reinar para o povo, não pode esquecer que tem a corte, que é a corte que tem o maior poder depois dela. Então eu tive que dar um jeito assim, de desenvolver a corte ficando aborrecida por causa das coisas que ela estava fazendo e como que ela tinha que respeitar a corte, mas ao mesmo tempo respeitar o povo, entendeu? Então ela fica nessa dualidade, sendo que no começo ela pende mais para um lado, entendeu? E depois para o outro, sabe? Que ela precisou manter essa balança, porque senão a corte ia acabar derrubando o próprio monarca, né? Então ela teve que saber como balancear as coisas para não acabar dando ruim para ela também. Será que você se inspirou no nosso congresso? Quem sabe? Quem sabe? Não sei, eu estou te perguntando. Qual foi a inspiração do nosso congresso aí? O legislativo com o executivo, não é? Pois é, tem isso um pouco também. Esse jogo da queda de braço. Tem isso também, né? Porque a nossa não, né? Mas a antiga aristocracia, né? Ela continuou seguindo, mesmo se transformando, mudando de nome, sendo de outros jeitos. Sempre vai existir, né? Então também precisa aprender a jogar com os dois lados, mesmo na atualidade, sabe? Não dá só pra renegar um, enfim. Então, essa tua rainha foi muito corajosa. Deixa eu ver aqui a Maria Carmen Ferreira de Mello, Letícia Augusto, Aparecida Ferreira,
Taba, no mesmo espaço, você tem duas estrelas, a escritora e a cantora. Pois é, tem que te trazer, então, como cantora, para você se manifestar, porque hoje não está querendo. Letícia Augusto, uou, uou, essa relação oposta das duas rainhas é muito interessante. A Maria Carmen Ferreira de Mello, neta querida, meu orgulho. Ah, vovói! Feliz da vida com a neta. Maravilha. O Belchior, né? O livro nos joga na cara várias vezes a repressão que o sexo feminino sofria e ainda sofre em muitas épocas. Esse tópico foi importante durante o processo de escrever o livro ou foi algo natural? Realmente, tem uma coisa muito forte aí, que era o rapto das mulheres, né? As mulheres, além de serem maltratadas, elas eram raptadas, levadas para outro reino, né? Para outro lugar. Escravizadas. Então, foi uma coisa natural? Depende. Porque quando eu comecei a escrever, eu já pensei nisso. Eu pensei, tá bom, vamos envolver nessa história o feminismo e o machismo junto, entendeu? Tanto por se passar em uma época mais remota, tanto dela ser a terceira rainha mulher, entendeu? Durante os 700 anos de história do reino, sendo que ela foi a terceira mulher que pôde subir ao trono pelo sangue, que tiveram outras primogênitas antes, mas elas foram impedidas de subir ao trono simplesmente por serem mulheres, entende? Mas a história das mulheres que eram levadas e escravizadas na época de dominação de Aragão foi uma coisa que surgiu depois. Eu lembro exatamente do dia, eu tava com o meu caderno, porque antes eu escrevia muito na mão, né? Eu pegava caneta, levava o caderno e escrevia tudo. O meu primeiro livro foi só assim. Eu carregava um caderno, escrevia, rabiscava. Mas eu tinha pegado meu caderno assim e pensei, caraca, vou escrever mais um capítulo. Que foi aquele capítulo que ela ainda pequena, tava na rua com a mãe e com o pai, né? Que ela até fala, o meu pai e o rei de Aragão, eles puderam entrar na Casa Branca, mas eu e minha mãe não podemos, isso, porque nós somos mulheres. E ela falou, quem sabe um dia eu possa ser uma rainha e eu possa entrar na grande Casa Branca. Mas essa história das mulheres serem raptadas foi uma coisa que surgiu depois, surgiu exatamente nesse dia que eu comecei a desenvolver uma ideia que aí eu pensei, nossa, vai ficar muito pesado, né? Aí eu pensei, vai ficar pesado e é isso mesmo, vai ficar pesado sim. E aí eu fui desenvolvendo a partir disso, entendeu? E aí vai cada vez para tempos mais arcaicos, né? Porque a Morgan é a que tá no presente, digamos assim, que é no século XIX. Aí você tem a Nice, que sofria toda essa escravização em volta dela, entendeu? No século XVI. E aí você tinha a Adaline no século XII, que teve que fugir de casa porque o pai dela queria vender ela, entendeu? Então... foi mostrando o machismo, assim, nos tempos remotos, né? E que, enfim, perpetuou até hoje. Agora, eu quero chamar o Gabriel aí um pouquinho. Gabriel, apareça. Faça Oi. as suas perguntas aí. Eu tenho uma pergunta. Eu me interessei sobre a temática da história do seu livro e eu queria saber de onde que surgiu essa vontade de fazer a história das rainhas de uma coisa tão, tão remota, tão antiga, de um tempo mais antigo. Então, eu acho que foi porque o meu primeiro livro, ele se passou muito no futuro. Ele foi escrito no século... devia passar no século 25, se eu não me engano. E eu queria fazer uma coisa, dessa vez, o oposto, sabe? Ainda não escrevi nenhum livro no presente, quem sabe um dia... Mas também por eu gostar muito de história, sabe? Eu queria fazer uma história que se passasse na alta corte, entende? E a ideia de ir cada vez mais pro remoto surgiu depois, né? Porque eu tinha primeiro pensado nas duas rainhas primeiro. Mas eu quis fazer essa ideia do remoto só para mostrar como que a construção do reino surgiu, sabe? E eu gosto muito, assim, eu não sou monarquista, não, pelo amor de Deus. Mas de histórias que se passam em épocas de reis e rainhas, entende? Então, eu queria fazer alguma coisa que se encaixasse nesse modelo. Entendi. Agora, tem outra pergunta? Peraí, rápido. Meu pai queria fazer uma pergunta. Ótimo. Oi, boa noite. Eu sou o pai do Gabriel.
Então, eu estava desenvolvendo uma história, eu comecei apenas a fazer um escopo de um livro, né? Mas aí eu comecei a desenvolver primeiro os personagens, né? Eu fiz assim, eu vou trabalhar com 3 personagens, aí depois eu coloquei mais um personagem no meio desse contexto, e aí eu tive a ideia de fazer tipo um organograma, né? Para saber, e já tinha mais ou menos concebido o final da história. Eu queria saber desse processo criativo seu, se você já sabia aonde você ia chegar dentro desse enredo. Então, sim, eu já sabia. Então, eu tinha ainda o início e o final antes de desenvolver o meio, sabe? Então, isso às vezes trava um pouco a gente, né? Porque a gente pensa, caraca, eu já tenho o começo e o fim. Como é que eu faço o começo chegar no fim, né? Então, algumas coisas mudaram, né? Mas eu lembro que, tipo, desde o primeiro dia que eu tive a ideia, o meu início e o meu final, eles continuaram sólidos, sabe? Mesmo que tenha mudado uma coisinha ou outra, a maioria das coisas ficaram sólidas. Então, tipo, o meu meio tinha coisas que eu nem sabia que eu ia colocar, entendeu? Então, esse conflito dela com a corte, por exemplo, surgiu depois. Eu não fazia a menor ideia de que eu ia colocar ele. Então, mas isso que você falou que você fez, de primeiro desenvolver esses personagens, fala muito pra fazer isso, né? Porque então você pelo menos sabe quais ações caberiam a eles, quais não caberiam. Tipo, nossa, o personagem tal nunca faria isso porque isso não condiz com quem ele é. Ou talvez ele faria porque, na verdade, ele é um personagem dissimulado, por exemplo. Entende? Tem todo um desenvolvimento de cada personagem, né? Isso. Tá bom, muito obrigado. Viu? Nada. E aí, vamos aqui no bate-papo ver. Você quer depois você volta outra vez, viu, Gabriel? Uhum. O Belchior já falou. Já li, peraí. Letícia Augusto pergunta como ficam as suas emoções escrevendo. Tem alguma parte específica que foi difícil escrever? Como responder isso sem dar spoiler? Tiveram partes de eu escrever e eu pensar, nossa, é isso mesmo, não dá pra ser outra cena, não dá pra mudar isso. Eu não esqueço de uma vez que eu tava escrevendo o meu primeiro livro, né? O meu primeiro livro é uma matança sem fim, é impressionante. Mas aí, tipo, eu escrevi uma cena lá e eu chorei pra caramba. Aí minha mãe falou assim, você não pode só, tipo, tirar essa cena e tá tudo bem? E eu fiquei, não, tem que ser isso mesmo, porque toda a história levou a isso. Então, tinha vezes que eu ficava travada, entende? Então, tem vezes que, por exemplo, a Morgan, ela tá numa cena mais triste, é porque eu estava triste pra caramba. Então, meio que eu refleti isso, sabe? Esses dias eu tava deitada, eu tava inclusive doente, mas aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei, nossa, a história da Anice é tão triste, né? Isso eu já tinha terminado, já tinha postado o livro, entendeu? Aí meio que caiu uma ficha, eu fiquei, nossa, a história da Anice é tão triste, né? Eu comecei a chorar e fiquei, meu Deus. Mas tiveram algumas cenas mais delicadas que foram difíceis de escrever. Por exemplo, cenas que a Anice tá em Yaragon, por exemplo, foram cenas difíceis porque eu tive que mostrar toda uma colonização cruel, sabe? Que tinha do reino dominador com o reino dominado. Então, foram cenas mais difíceis, sabe? Que eu precisava ler assim, e eu ficava, ai, tá bom, é isso mesmo, sabe? Agora, Olia, você sabe, você deve ter consciência, que você não é um tanto ou quanto diferente das jovens da sua faixa etária. Assim, muito mais séria, muito mais compenetrada, porque quem vai estudar, vai ler o tempo todo, vai escrever, não é? Eu não diria muito séria, mas tudo bem. Não, pode ter humor, isso aí é outra coisa. Mas tem essa seriedade, vamos dizer, você tem um propósito, você vai adiante, né? Uhum. E agora eu queria que você fizesse uma avaliação, assim, não uma avaliação, assim, eu queria uma apreciação de como você vê a tua geração. Nossa, é complicado, porque a gente tende a se cercar de pessoas que são parecidas com a gente. Então, se eu olhasse só para os meus amigos, por exemplo, eu poderia dizer, nossa, então o mundo está muito bem encaminhado, entendeu?
Mas é um pouco difícil fazer uma análise de uma geração inteira, porque são reflexos muito diferentes, entendeu? Como que a pessoa que tem a minha idade passou a infância? Qual é a história dela, entendeu? Porque é um pouco difícil analisar toda uma geração, sabe? Falar de uma forma genérica, entendeu? Eu não quero falar, nossa, eu não tenho nenhuma esperança na minha geração. Não é isso, eu tenho, entendeu? Então, é um pouco difícil falar. Não, eu Sabe? sei que é dificílimo, né? Porque você não vai colocar uma geração numa camisa de força, mas não é isso. É assim, algumas características, né? O que, vamos dizer, como é que você vai analisar uma determinada geração? A gente depois sempre tem, a posteriori fica mais fácil, né? A priori, no momento em que as pessoas estão vivendo, fica mais complicado, mas a gente precisa, às vezes, dessa referência, até para ver como encaminhar, por exemplo, um professor, como encaminhar a questão nas escolas, como motivar os alunos, entendeu? Uma série de coisas. Eu, por exemplo, aqui no programa, que tipo de programa eu deveria fazer para atrair gente mais nova? Porque, na realidade, a gente tem que priorizar aqueles que nada sabem. Não sei se você conhece essa expressão. Falar para os convertidos não adianta nada, ou seja, para quem tudo sabe, você vai continuar querer empoderar quem tudo sabe? Não seria o caso, não é isso? Eu acho que o que eu posso falar um pouco sobre a minha geração, né, assim, o quanto que o mundo, entendeu? Porque tem muitas pessoas, assim, que são mais velhas, que falam, é uma geração mimimi, sabe? Só que, assim, precisa olhar todo o contexto da coisa. Então, por exemplo, você vê jovens de ensino médio ficando doentes de tanto estudar, sabe? Por conta da pressão de passar por uma faculdade, ser alguém na vida. Essa expressão é uma expressão horrível, sabe? Porque, assim, eu tô no meu segundo período, entendeu? Eu estudei incessantemente pro Enem até ano passado, entende? Então, essa pressão toda que deixa a minha geração doente, junto com isso você tem colapso ambiental e uma centena de problemas que está tendo no mundo atual, sabe? Então, tem muita gente que quer comparar essa juventude de hoje com a juventude que você tinha 30 anos atrás, sendo que elas não são comparáveis, sabe? São histórias completamente diferentes e cada um reflete o que está sofrendo, né? O que está vivendo. Ótimo. Uma coisa, por exemplo, é que, por exemplo, a juventude de 30 anos atrás, 30, 40 anos lá atrás, lidou com o surto de AIDS, por exemplo, entende? Então, eles sofreram e viveram com medo por causa do vírus que estava disseminando todos ao redor. E agora, a minha geração tá com o colapso ambiental iminente, entendeu? E saindo de uma recente pandemia, não sabendo mais direito como se socializar, como se portar, e além disso tudo, caraca, tem a pressão do vestibular, o que eu vou fazer da minha vida, entende? Eu preciso ser alguém na vida, sendo que todo o sistema encaminha para isso, né? Você precisa ser alguém, entendeu? E às vezes quando você escolhe uma área, eles falam, não, com isso você não vai ser ninguém, entendeu? Eu tive sorte de meus pais me apoiarem na área que eu decidi fazer, né? Que eu decidi fazer teatro, entende? Então, muitas pessoas podem olhar, entendeu? Já falaram isso pra mim, olharam assim e falaram, não, isso daí você não vai conseguir nada, sabe? Sendo que, tá, então se alguém na vida é só você seguir a área de exatas ou áreas que dão dinheiro, por exemplo. Muito bem. Você quer falar alguma coisa sobre teatro? Já que a sua futura profissão e a carreira que você escolheu e que está aí se dedicando a ela. Mas antes de você responder, tem a Letícia Augusto que já quer te entregar, hein? Ela diz assim, ó, já entrego a Lia, né? Que antes de ter roupinhas de bebê, ela já tinha uma prateleira cheia de livros. É mesmo? Todo mundo na minha família sempre leu bastante, né? Então, eu era pequenininha com 1 aninho, tem fotos minhas com 1 aninho, entendeu? Segurando na prateleira, brincando com os livros. Então é isso. Te entregou, né? Então pode falar agora sobre o teatro. Sobre o teatro. O teatro é a minha vida, né? É a minha vida. Ontem, inclusive, por exemplo, eu tive que acordar muito cedo, que eu moro em Niterói, mas eu estudo no Rio. Então eu tive que acordar 6h30 da manhã porque eu tinha aula 9 horas. Aí eu pensei, caraca,
eu vou realmente acordar 6h30 da manhã pra pegar o ônibus lotado. Eu pensei, vale a pena. E valeu a pena, porque foi incrível. Mas o teatro sempre foi a minha vida, entendeu? Quando eu era pequenininha, eu queria encenar as cenas da televisão com a minha mãe, sabe? Eu via alguma série e falava, mãe, vamos fazer essa cena? Aí depois foi mais uma diversão, entende? E quando eu tava no meu ensino médio foi uma coisa mais segura, sabe? Porque eu tive a ideia, eu lembro até hoje, eu tava no meu 9º ano ainda. Eu tava pensando o que eu vou fazer de faculdade, inclusive pensei em fazer história uma época. Mas aí eu olhei assim e pensei, será que tem faculdade de teatro? Aí eu fui pesquisar, aí eu fiquei, uau, é isso mesmo. Aí eu abandonei, não abandonei, né, mas eu fui seguindo meu ensino médio. E quando eu tava, assim, no meu ensino médio, o teatro ele foi é um período de muita mudança, né, o ensino médio enlouquece qualquer um. Então, o teatro ele foi o que se manteve fixo, sabe? E aí, quando eu tava em setembro do meu 2º ano de ensino médio, eu olhei assim e eu pensei, tá bom, é isso mesmo, vamos começar. Porque aí eu tinha a ideia de que eu queria ir pra São Paulo, né? Então, eu comecei a estudar desesperadamente, eu estudei muito, eu estudei muito mesmo. Mas é uma coisa totalmente diferente conforme você vai desenvolvendo essa ideia, sabe? Porque o teatro, ele tem muitas áreas, entendeu? Eu não esqueço de uma vez que eu tava na sala de aula e uma colega minha chegou e falou, mas aí com teatro você trabalha só com teatro? Como se fosse uma coisa pequenininha. Só que o teatro, ele se abre de formas que você nem imagina, sabe? Com certeza tem áreas que eu não faço a menor ideia de que existam, entendeu? Mas de que tem a ver com o teatro. Então você tem dublagem, arte-terapia, atuação, cenografia. Você tem uma área, assim... o próprio ser professor, né, também está envolvendo. Então, eu até brinco, né, porque a pessoa que entra pra fazer teatro, ela sabe que ela quer fazer aquilo, né? Porque não é uma área que às vezes a pessoa entra por pura pressão, né? Não é tipo, nossa, eu vou fazer teatro porque meus pais querem que eu faça teatro. Não é isso. Salva raríssimas exceções, né? Mas você vê que quem entra em teatro geralmente não sai, porque tem certeza do que quer fazer, mesmo sabendo de como que é difícil ser artista no Brasil, entendeu? Como que muitas vezes você não vai ser levado a sério. Tipo, nossa, você faz teatro, que legal, mas o que você faz mesmo, entendeu? Então, é isso, sabe? O teatro ele sempre foi a minha vida, tudo que eu faço acaba de uma forma sendo relacionado a isso. A escrita, inclusive, é uma área, né? Eu tenho muito interesse em trabalhar com roteiro também, dublagem. Ser professora também deve ser muito legal, atuação. Eu sou apaixonada pela atuação mesmo, né? Mas a dublagem que me chamou mais atenção nos últimos meses também. Então, eu não posso dizer que eu quero seguir uma área, porque se eu pudesse eu seguiria todas, entendeu? Então, é isso sobre Você teatro. quer ser uma especialista e uma generalista ao mesmo tempo, não é isso? Por aí. Agora, e a vai ser um pouco de dramaturgia? tudo. Você acha que tem a cara de uma dramaturga, hein? Dramaturgia. Inclusive, por falar nisso, como que tá relacionado, quando eu tava no meu 1º ano, eu adaptei uma cena do meu primeiro livro pra encenar no palco. E eu encenei no palco, Olha. uma apresentação que teve no colégio, eu e um outro amigo, a gente encenou junto. Eu tive que fazer toda uma adaptação, né? Porque a história do meu primeiro livro é uma história extensa e eu tinha que fazer uma cena de 5 minutos. Então, eu tive que enxugar muito, sabe? E fazer com o que tinha. Você quer falar alguma coisa sobre esse teu primeiro livro? Então, o meu primeiro livro, ele se chama A Última Alma. Ele se passa, se eu não me engano, porque tem muito tempo, ele se passa em 2300 e alguma coisa. Não, 2800. Eu não lembro. Não lembro direito, mas é bem no futuro, entendeu? E conta a história de uma raça como se fossem deuses. Então você tem os seres humanos e você tem as almas, que são seres místicos que foram criadas primeiramente pela Mãe Terra, né? Para proteger toda a forma de vida. E depois essa forma de vida meio que se resumiu aos seres humanos, entende? Então, e aí conta ao longo da história como que elas foram mal compreendidas, entende? Porque em algumas épocas elas foram endeusadas, entende? Tipo, nas épocas mais remotas, no começo, assim, Egito Antigo, sabe? Era mesopotâmica. E elas foram endeusadas nesse período, e em épocas como a Idade Média, elas foram perseguidas e queimadas na fogueira. Eram seres imortais, né? Que, enfim, morriam e voltavam em outros corpos.
E aí, essa história se passa em uma época que os seres humanos, eles estão meio que cansados dessas almas, entende? E começa a ter uma guerra mundial, sabe? Para eliminar essas almas, entende? Então, é uma história de guerra, tem muita matança, tem muito sangue, entendeu? Eu olhando pra ela hoje, eu faria muita coisa diferente, né? Mas aí é esse negócio, né? Sempre que a gente termina, a gente pensa, nossa, eu podia fazer diferente. Mas aí já tá feito. E você pensa, tá bom, foi um processo, sabe? Se eu fizesse hoje, eu desenvolveria muito mais certas personagens, entendeu? Explicaria melhor como que foi o fluxo da história. Mas é isso, é primeiro, né, de alguma coisa, então... Dá pra Então ver você vai uma diferença bem nítida, né, entre o estilo da minha escrita no meu primeiro livro e no meu segundo, né? Porque, enfim, tem a idade também que vai... Quer dizer, você foi da ficção científica para a lenda, né? Você aí regrediu para as lendas, né? É isso. Sei, tá E bom. sempre com magia envolvido, que eu adoro essas coisas. Então sempre vai ter Aham. alguma coisa assim na minha história. Eu fazer uma história com gente comum, que não tem magia nenhuma, é difícil. Então, deixa eu me reportar aqui ao bate-papo para ver se eu deixei alguém de fora. Letícia Crune, tal, já falei. Gabriele Santana, uma pequena grande mulher. Muito bem. Roseli Mello, acho que eu falei de todo mundo. Parabéns. E aí, você vai cantar alguma coisa? Só para a gente sentir a tua voz, o tom da sua voz. Hein? Então, é um pouco complicado, preciso tomar uma coragem. Porque, depende também da música. Minha voz não tá aquecida. Caprichosa e promissora. Estou lendo aqui no bate-papo, não sou eu que disse isso, não. Que Tem vídeo de você gente é cantando no caprichosa e promissora. Então, perfeccionista. Essa é a palavra. Perfeccionista. E a Angélica? Ela não apareceu, Angélica, por quê? É porque ela não tá em casa, ela tá trabalhando agora. Aí É? não deu pra ela Essa aparecer. hora aí ela não está em casa. Porque também... Você tem outra irmã, Lia? Tenho uma irmã caçula, ela tá lá dentro lendo. Ô, Gabriel, você tem alguma outra pergunta para fazer para a Lia? O Gabriel já foi? Não, ainda estou aqui. Você Eu quer não tenho perguntar mais alguma coisa? Não, acho que não tenho mais nenhuma pergunta. Agora, outra coisa também que me chamou muita atenção, né, do livro, a gente até se afastou agora um pouco, mas a gente já está indo para os finalmente do programa, eu não queria deixar passar despercebido. É assim, a questão da rainha, a rainha que é a protagonista principal da história, né, é que ela não quer, ela tem um impulso de não querer aquele lugar, né? Como se aquilo fosse quase que um castigo, olha, um destino em que ela não estava muito aceitando aquele destino, né? Um peso além das suas possibilidades. E você acha que isso reflete muito em relação à maioria das pessoas, essa atitude assim de não querer assumir as coisas e de reclamar, às vezes, quanto a sua próprio destino, sua própria estrela, no caso, né? Muita gente vai dizer, mas ser rainha todo mundo vai querer. Não, exatamente. Ela deveria ser rainha, ela não queria ser rainha. Não é? Era um peso, quer dizer, é um peso além da capacidade dela, pelo menos assim ela se expressou, ela se exprimia dessa forma, que era um peso demasiado. Mas, às vezes, a gente tem essa reação na vida, de que isso aí não me poupe. Né? Eu acho que até tem essa frase assim, que as pessoas falam constantemente, me poupe. Ou seja, isso aí também é demais. Então, a gente sempre quer ser poupada. Não é, não?
Então, pela questão da rainha, primeiramente, tem a ver também a questão dela não querer assumir também por causa do fogo e dela achar que por causa dele ela não iria ser capaz de fazer, entendeu? De governar um reino e tomar conta, entendeu? E fazer o que as pessoas precisavam. Mas eu acho que sim, a gente sempre tende a renegar e a guardar alguma parte da gente, entendeu? Achando que, enfim, não vai dar certo, ou então, sabe, a gente pensa que a gente não é capaz de alguma coisa, sabe, por inúmeras questões pessoais, às vezes. E é um processo lento, né? Você conseguir aceitar uma característica sua, que às vezes ou foi dita como errada, ou então você pensa que você também não gosta muito dela, então você tenta esconder, entendeu? Só que isso vai te afetando, no caso, porque você vai escondendo quem você realmente é também. Então, a, a rainha, ela tinha esse medo, inclusive, né? Porque ela cresceu morrendo de medo de uma parte que ela tinha, né? Então, isso vai se desenvolvendo também ao longo do livro, sabe? Do medo que ela passou a ter, entendeu? Até a aceitação e o amor, sabe? Então, é isso. Eu acho que o Gabriel levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa. Gabriel? Oi. Eu levantei, sim. É que agora eu vou ter que sair, então eu gostaria de parabenizar a Lia aí pelo livro, né? Ser uma escritora tão nova, né? Assim. E eu gostaria de dar boa noite para todos aí, mas agora eu vou ter que sair, eu tenho que fazer uma aula agora. Aula de inglês online. Tá certo. Obrigado pela participação, pela sua coragem, tá vendo? Não foi tão difícil assim, né, Gabriel? Não, foi... Então, tá ótimo. Muito obrigado. E a Tchau. gente também já está indo para os finalmente, né? Eu já perguntei sobre a geração, que eu estava curiosa em saber, sobre o teatro. A música, ela não quer cantar. Tá, eu mas posso cantar um trechinho pequenininho. Então vamos lá. Eu acho que vai ser melhor sem o fone. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque com o fone vai ficar estourado. Não, pode cantar sem fone, não precisa. Tá bom. Vai ser só um trechinho, porque também eu não sei a letra toda da música. Tá bom, tá bom. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. You got so much to do and so many hours in a day. Hey, what's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and so many hours in a day. Hey. Eu não sei a letra toda, então é isso mesmo. Muito linda a voz. Ótimo, aplausos. Então tá. Olia, então, olha, nós temos 1 hora de programa e hoje a gente está cumprindo esse horário de 1 hora. Então, eu quero saber o que mais que quais são as suas palavras finais, se tem alguém para mandar alguma mensagem aí para você. Você tem um fã-clube, né? O teu fã-clube é mais como escritora ou como atriz? Eu acho que são as duas coisas, porque como eu te falei, né, elas andam juntas, sabe? Eu acho que uma não existiria sem a outra, sabe? Mas eu quero falar uma coisinha assim, antes que você falou no começo, né, sobre como que eu dei a cara a tapa, né? Então, eu sempre morri de medo, entendeu? Sabe? Por exemplo, só quem já me viu em um camarim antes de entrar no palco sabe o quanto que eu tremo e eu surto, porque eu morro de medo, sabe? Muito, muito mesmo. Então, eu tô sempre morrendo de medo, entendeu? Com tudo que eu vou fazer. Tipo, caraca, eu vou publicar isso mesmo? Vai ser isso mesmo? Mas o que vão, né, falar de mim se eu publicar isso? Aí no final eu penso, e daí se falar alguma coisa, entendeu? Porque eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Tá todo mundo igual, então, mesmo se uma pessoa não gostar, eu gostei do que eu fiz. Eu acho que essa é a principal coisa, sabe? Você gostar do que você fez, sabe? Porque se você não gostar, se você não tiver fé no seu trabalho, quem é que vai ter, sabe?
Então, eu só vou indo, entendeu? Sei lá, às vezes eu morro de vergonha de postar alguma coisa, postar um vídeo cantando, ou então fazer propaganda de um trabalho que eu fiz. Mas no final, sabe, eu só vou pensando, caraca, se eu não fizer isso, eu vou me arrepender. Tipo, agora que eu tava cantando aqui, eu pensei, tá bom, não vai cantar não? Se tu não cantar, tu vai se arrepender depois. Então, Gostei da isso, elaboração da sabe? coragem. E Isso na aí. história de escrever, sabe? Primeiro eu escrevo pra mim, eu não tava pensando que ele iria pra lugar nenhum, sabe? Então, é aquele negócio que eu te falei. Primeiro você precisa ter em mente, você está escrevendo um rascunho. Se não ficar bom, aquilo nunca vai sair dali, sabe? Então, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu poderia dizer. Então, por exemplo, quando eu faço aqueles vídeos que eu tô fazendo propaganda do meu livro, eu gravo cada um 550 mil vezes, entendeu? Chega até a cansar, não suporto mais. O último que eu fiz, eu fiquei o dia inteiro gravando. Mas eu não gravo até ficar aceitável para mim, entendeu? Ou então, pelo menos, tá bom, ou então aceitável. Tipo, nossa, tá bom, tá passável, vai assim mesmo. Então, é isso, sabe? Por exemplo, o meu livro eu revisei 2 vezes. Quando eu ia começar a terceira, eu pensei, chega, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa história. A gente reescreve e lê até pegar ranço do que você fez. Então, é isso, sabe? Você precisa primeiro gostar do que você faz e ter a cara tapa de que se a pessoa te julgar, primeiro a gente leva muito comentário negativo, né? Eles geralmente têm uma força maior do que os comentários positivos. Mas, sei lá, você entendeu? Tipo, a vida é muito curta pra seguir aquele clichê, né? A vida é muito curta pra não fazer o que você quer, mas é verdade. Entende? Então, é isso. Agora, qual seria não digo conselho, mas uma mensagem legal assim para os jovens? Então, é um pouco complicado, porque eu diria, sei lá, façam o que vocês queiram fazer, ou então tenham fé em quem vocês são. Mas uma coisa que às vezes me paralisa um pouco, né? É a questão, por exemplo, ambiental. Eu penso, caraca, como é que eu vou fazer o que eu quero fazer se vai tudo se explodir? Aí eu só tento pensar de que, tá bom, então vamos fazer um passinho de cada vez no que eu posso fazer para impedir que isso aconteça, né? Então, por exemplo, às vezes eu fico agoniada, sei lá, com a quantidade de plástico no mundo, mas, por exemplo, eu não sou dona da Coca-Cola. Eu diminuo a quantidade de plástico que eu uso em casa, faço reciclagem, entende? Mas eu não posso impedir a quantidade de coisa que está sendo produzida. Então, eu acho que às vezes eu posso dizer que se alienar um pouco ajuda, entende? Se cercar de artes positivas, entendeu? Então, fica um pouco melhor. Então, fazer o que está ao seu alcance, né? Porque às vezes você se sente culpada pelo que está acontecendo, o colapso ambiental, entendeu? E a pessoa não sai do lugar. Então, precisa pelo menos seguir em passinhos, entende? E é isso, tenham fé no que vocês queiram fazer, sabe? Porque a gente tem muito medo de ser quem a gente é, mas, sabe, você é o único representante do seu sonho, né? Então, faça alguma coisa com isso. Muito bem, Lia. Aí eu vou até aproveitar esse teu gancho, porque você falou em meio ambiente, porque nós estamos agora envolvidos na Clemarge, que é uma conferência que vai ser realizada sobre o meio ambiente aqui no estado do Rio de Janeiro. E é muito difícil um acontecimento assim, de cunho estadual mais amplo acontecer, porque, infelizmente, o nosso estado não tem uma noção muito sólida de Estado. Não sei se é porque já surgiu meio partido, porque o Rio era a capital do país, enfim. Isso aí é outra história, né? Mas, então, essa Clemarge é uma conferência que vai acontecer em junho, no dia 25 de junho, lá no Teatro Oscar Niemeyer, em Niterói. Do lado da minha Onde casa. você mora, eu também moro. É tipo a 15 minutos da minha casa. Isso. Então você pode nos ajudar aí como escritora, como atriz de teatro e tal, a gente pode precisar de você aí. E outra coisa, até para ajudar também a divulgar. E como você gosta de escrever, a Taba também tem um site,
E no site, cada um tem uma... Ah, eu gosto de escrever, eu também gosto de escrever. Então, eu tenho o meu cantinho lá em que eu escrevo as coisas e vou postando. Você pode postar, se você quiser, escrever crônicas, artigos, etc., postar junto comigo, né, no meu nome, ou eu crio o teu nome lá, você como escritora, se você tiver uma produção maior, eu te coloco lá como a Lia Pizeta, e você, quando quiser, pode até colocar também o livro. O livro eu não sei, porque você já tem compromisso com a Amazon, né? Mas se quiser colocar o livro lá, também pode. Tá bom. E, enfim, posso contar com você? Tá bom, tá bom. Beleza. Então, a Clemarge, tá? Uhum. É a Conferência do Meio Ambiente e Agricultura também do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Conferência livre. Depois vai ter no dia 29, dia de São Pedro, 29 de junho, na Praça 15, vai ter um ato público. E aí, com muitas barraquinhas, sabe? Como é festa de São Pedro, também o dia de São Pedro, vai também ter uma característica de festa julina ou junina, tá bom? Então, você pode ter... Bom, você não tem o teu livro só virtual, né? Um livro. Você ainda não tem nenhum livro editado? Físico, você quer dizer? Editado... Não, ainda não. Ainda preciso mandar para alguma editora. Algumas. Mas, enfim, se você quiser alguma coisa lá, fazer algum teatro também, uma performance. Você gosta de performance? Ah, sempre dá um trabalho. Sobre o meio ambiente? Você quer preparar uma performance sobre o meio ambiente? Eu preciso ver, porque eu tô começando o meu período agora e tem muita coisa. Sei. Mas, se tiver condição, uma performance de 15 minutos, sei Tá lá, bom, não depois eu precisa falo muito contigo. tempo, né? Você que sabe. Então, tá bom. Então, nós vamos chegando ao final. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço Obrigada também por a ter me Angélica. Hã? Obrigada por ter me chamado. Aham. E aí a tua turma também, Luiz Vaz, a Letícia Augusto, a Dani Noel, a Aparecida Ferreira, o Belchior, né? Então, essa turma toda, se quiserem aí participar da Taba TV, ou sugerir também temas para a gente trazer aqui, participar, até se quiserem organizar um programa para jovens, não sei, um outro formato, de outro jeito também, a gente está sempre aberto para isso, para agregar, entendeu? Acho importante que a gente tenha essa mentalidade de agregar, de unir as forças, certo? Então, muito obrigado mais uma vez, boa noite. E aí eu peço a tua galera para se inscrever no canal, que um dos problemas que eu tenho, por exemplo, é de ficar... Agora me lembrei por acaso, eu esqueço de pedir isso. E aí ninguém se inscreve no canal. Passa tanta gente para cá, dezenas, centenas já de pessoas, mas as pessoas não se inscrevem. E eu não sei por que isso, quer dizer, eu sei, é uma certa inércia, né? Então, eu pediria que você fosse porta-voz dessa necessidade, porque as redes elas só sobrevivem por causa dessa participação coletiva, não é isso? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. E até qualquer hora que você quiser, nos dá o prazer de voltar outra vez aqui, com outro livro para falar de, sei lá, de alguma peça teatral, entendeu? Aham. Tá bom.